Fala, meu querido. Olá, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Que vista bonita é essa? Você tava na praia? Mas eu moro nela, mas eu não posso ir. É, Estou você proibido. está possível agora. Não tá podendo, Estou não? Agora as praias estão fechadas? fechadas aqui. Ontem eu fui tentar dar a última caminhada na praia com a Ali. Tinha bem pouca gente já, mas aí, quando a gente está voltando da caminhada, apareceram 3 guardas municipais. Foi um sentimento antigo que eu tive separado pela polícia na praia. Dessa vez eles estavam me mandando embora da praia só. Ah, meu Deus do céu. Que tempos esses, Rodolfo? Que tempos mais estranhos esses? Olha, não me recordo de viver nada parecido nessa vida. Eu creio que tem algum recado para toda a humanidade num tempo como esse, né? Eu não sei, o que é que você está experimentando aí? Pois é, a Bíblia diz, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus está falando, Jesus está falando às igrejas no século XXI, né? Tem uma palavra para cada igreja em cada época, em cada estação. Há uma palavra de Deus. Eu estou pouco preocupado, tenho dito, com as notícias que estão sendo veiculadas. Eu estou realmente querendo ouvir o que os profetas querem dizer. Isso. Uhum. A verdade é que, sem profecia, o povo se corrompe. Não havendo ensino, né? Não havendo a palavra profética, as pessoas se desviam. E eu queria te ouvir um pouco o que você está ouvindo. Nós já temos aí 1000 pessoas nos ouvindo agora. O que você teria para dizer para esse povo com relação àquilo que está acontecendo, né? Eu quero aqui me situar em 3 pontos. Primeiro, como vai ser o impacto disso na cabeça da juventude, né? Dessa geração aí que não viveu nada disso, nem a gente viveu, né? Isso. A vida é feita de revoluções. Muitas revoluções vieram no mundo, aconteceram no mundo, e elas promoveram mudanças substanciais. Quais seriam as mudanças que nós prevemos aí no skyline, no horizonte novo que vai surgir depois desse conflito, depois dessa crise? E quais são as perspectivas de solução? Hoje já se anunciou a tal da azitromicina como uma opção de cura. Tem um outro remédio usado para malária. Eu ouvi falar desse. Alguma coisa dessa. Um remédio E que antigo. realmente está tendo muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos, tem também no Japão, na Austrália. Há uma solução em vista. Mas o que você pode dizer para nós nesse momento? Olha só, hoje eu vi uma meme, meu irmão me mandou, assim, dois desenhos de um carinha só mexendo os olhos. Ele falava assim: quando você percebe que a sua vida diária já era uma quarentena. Eu creio que assim, muita gente dessa geração que já nasceu com o celular na mão, com esse estilo de vida de rede social, enfim. Quando eu nasci não tinha nada disso. Eu fui ter meu primeiro computador com 28 anos de idade. Meu primeiro celular foi um ano antes. Claro que eu atrasei um pouquinho, mas eu adiei o máximo. Ou seja, eu consegui viver muitos anos da minha vida sem essa forma de se comunicar com o mundo. De certa forma, essa geração já nasceu com isso, né? Eu creio que até outro dia você nem tinha perfil no Instagram, Rodolfo? Não tinha. Eu tenho meu perfil no Instagram, ele nasceu de uns 5 anos para cá. Tentei adiar ao máximo. Eu fui adiando essas coisas ao máximo até perceber que, eu precisava me adequar a esses novos tempos. Eu creio que, assim, de certa forma, eu tenho a esperança. Eu vou tentar olhar com olhos de esperança. Eu não tenho, meus olhos vão estar sempre buscando o que tem de melhor por aí. Eu creio que vai chegar um tempo em que as pessoas vão entender como usar e a melhor forma de usar essas ferramentas de rede social e a internet. Eu estou esperando por um tempo em que o lado positivo vai sobressair a toda a podridão que entrou dentro das casas através da internet. Eu creio que pelo acúmulo de notícias ruins e do que elas produzem dentro da gente, as pessoas vão passar a escolher melhor aquilo que vão estar vendo através dos seus telefones e computadores. Enfim, tudo isso é muito novo, né? A cabeça do jovem, eu realmente nem sei
vai estar mensurar funcionando nesse tempo. Como é que foi a outra pergunta que você me fez? Eu acho que os efeitos serão inevitáveis, né? A gente Sim. vai ter aí uma transformação no estilo de vida, no modo de viver, na maneira de existir. Obviamente, isso vai causar um impacto muito grande logo depois. As perspectivas de saída, quais são os seus sentimentos com relação... Hoje eu acordei com um sentimento muito bom, tá? Eu acordei com a ideia de que a gente vai voltar para a vida normal em breve. E essa vida normal não vai ser a vida anterior. Vai ser uma vida melhor do que a gente viveu antes. Quais são suas expectativas de solução para esse problema a médio prazo? Olha só, hoje eu e a Alia acordamos aqui em casa e realmente o sentimento era bom, apesar das restrições. Pô, tá um dia lindo, como o pessoal pode ver, e a gente não pode ir para a praia, isso é para nos enlouquecer mesmo. Tipo, você não pode dar uma corrida na rua, tá? Realmente tem que ficar em casa. Ok, temos que ficar em casa. O que a gente vai fazer? Cara, vamos colocar a nossa casa em ordem. E eu creio que colocar a casa em ordem é, no mínimo, extremamente profético para um tempo como esse. O que Deus tem falado comigo, eu me lembro da mensagem do Luiz Hermínio, que eu ouvi há muito tempo atrás, quando ele falava da parábola da dracma perdida, aquilo que se perdeu dentro de casa. E o que a gente tem que fazer é acender a luz dentro de casa, fazer uma bela de uma faxina dentro da nossa casa, até que a gente encontre os tesouros que a gente tem, e sempre estiveram ali, eles não saíram correndo pela janela, eles estão dentro de casa. Ou seja, talvez esse seja um tempo maravilhoso para a gente olhar para a cara, para as pessoas que estão ao nosso redor realmente ali. Eu creio que vai ser um tempo em que muitos filhos e pais terão a oportunidade de restaurar seus relacionamentos. Maridos e mulheres que, às vezes, pelo ativismo do dia a dia, pelas responsabilidades, acabam deixando, cara, a razão pela qual ficaram juntos, em primeiro lugar, de lado. Eu creio que é um tempo da gente arrumar a casa. Hoje eu vou arrumar minha casa, vou mexer nos meus armários e ver coisas que estão ali simplesmente sendo entulho, coisas que eu já não uso há muito tempo. E assim, falando de uma peça de roupa, por exemplo, que eu não uso há um ano, eu nunca vou usar, porque eu já não uso. Ou seja, coisas que estão só ocupando espaço, coisas preciosas que estavam ali soterradas por esses entulhos. Eu creio que isso tudo está falando comigo a respeito da nossa vida no dia a dia. E tem uma coisa bem interessante também. Por exemplo, se você quiser fazer uma desintoxicação alimentar, um jejum é uma boa pedida. Eu creio que a gente vai passar por um processo, a humanidade está passando agora, forçadamente, por um processo de desintoxicação social. Eu creio que a gente vai ter a oportunidade de realmente rever quem nós somos, o que fazemos, para onde vamos, o porquê. Os sistemas nos quais nós estamos inseridos, até o sistema religioso, o sistema ministerial, falando da gente que ministra, tudo isso passa agora por uma análise, ou seja, o que realmente me faz falta, o que é aquilo que eu não consigo viver sem. Eu creio que a nossa vida vai passar por uma reformulação total e, cara, eu creio que o fruto disso vai ser bom no fim das contas. Infelizmente, muita gente está morrendo, infelizmente, muita gente está sofrendo num momento como esse, mas eu creio que a velocidade com que se vai achar uma cura vai ser em tempo recorde. Eu tenho a certeza de que essa notícia que a gente ouviu a respeito desses remédios novos, remédios antigos, né? O remédio da malária é um remédio de 1949, se eu não me engano. A notícia que eu vi é que ele não tem nem patente. Ou seja, um remédio que funciona, está lá. Ou seja, cara, tudo isso está falando de uma dracma perdida, de algo que já está ali, que a gente só precisa, cara, fazer uma bela de uma faxina e encontrar a solução dentro de casa, né? Eu tenho certeza que, cara, o fruto disso vai ser bom, porque as pessoas vão voltar a se celebrar. Eu estou olhando, tendo um olhar profético positivo para o futuro. Eu creio que as pessoas vão voltar a se celebrar. Eu creio na alegria das pessoas voltando. Você tem ideia da alegria das pessoas voltando aí para a igreja? Dos jovens voltando aí para o colégio, das pessoas voltando aí para o trabalho. Mas agora, tipo assim, cara, eu perdi isso por um tempo. Não é uma regra, mas infelizmente o ser humano muitas vezes só dá valor para aquilo que ele perde. Ou seja, a gente por um tempo está sendo privado, para que a gente possa dar mais valor quando estiver de volta. Uau, boa cara, palavra, fantástico. Os dias melhores virão, eu tenho certeza que eles virão. Um outro ponto muito positivo que eu estou vendo, por exemplo, para os jovens. Olha só a mensagem que está sendo dada.
pessoas numa faixa etária que vai até seus 50, 60 anos, não tem muitos sintomas e se pegarem o coronavírus vai ser no máximo uma gripe muito forte. Ou seja, o nosso cuidado está sendo não só por nós, mas por aqueles a quem a gente pode passar uma doença, sendo que eles estão num grupo de risco. Então, é uma ideia do tipo, eu vou me cuidar por você, eu vou me proteger por você. E, cara, e se a gente fala isso da nossa vida espiritual, eu estava meditando isso nesses tempos. O pecado que eu pratico, ele não só faz mal para mim, ele faz mal para todo mundo que está ao meu redor, porque as consequências são sociais. São consequências na localidade. Se eu ferir a terra com pecado, se eu ferir a terra com maldição, essa terra vai produzir maus frutos. Mas se eu ferir ela com justiça, essa terra vai produzir bons frutos. Ou seja, eu, no momento, me cuido por aqueles que estão ao meu redor, que podem vir a sofrer muito mais do que eu, por causa de algo que eu contraí. Eu creio que esse olhar, o jovem, ele já está se preparando, ou seja, eu vou me privar de um rolê na praia, eu vou me privar de uma reunião com os amigos, porque eu tenho idosos dentro da minha casa e eu não posso colocá-los vulneráveis a algo que eu possa trazer de fora para dentro. Que lindo isso, Rodolfo. Valorizar o simples, o básico, o fundamental, voltar para um ambiente familiar, arrumar as coisas que estão bagunçadas, coisas simples que precisam se colocar em ordem. Mas a pergunta é, será que nós estamos sendo chamados para um acerto de contas também? Deus está querendo rever a nossa posição no planeta e está querendo nos chamar a atenção para ele? Cara, muito interessante o que você está falando, porque a gente ouve de tudo num tempo como esse. E eu tenho aprendido com as escrituras a não julgar profetas, mas julgar a palavra profética. Então eu considero. Por exemplo, quando Jesus, durante a última ceia, cara, ele está para fazer ali um pacto de fidelidade, uma aliança, a nova aliança está para ser sacramentada naquele momento. Ele traz o tema da traição à mesa. Ele diz, um de vocês vai me trair. O que eu acho interessante na postura dos discípulos ao ouvir uma palavra de juízo, é uma palavra de juízo, que Jesus, durante uma mesa, uma aliança está ser sacramentada ali, e ele fala de um de vocês está para me trair. A postura deles, cara, me encoraja, porque eles não começaram a apontar dedos uns para os outros, falar, é aquele, eu tenho certeza, aquele ali nunca me enganou. Tipo, não é nada desse tipo, muito pelo contrário. Um a um chega em Jesus e fala, porventura sou eu, Senhor? Sou eu? Ou seja, esse é um momento, cara, muito interessante para que a gente possa se sondar. Eu quero me sondar num tempo como esse, rever meus valores, rever meus conceitos, como eu te disse anteriormente, colocar minha casa em ordem. Cara, talvez tenham coisas que eu tenha permitido estar na minha vida e simplesmente por passar todo dia por elas, eu não percebo que pode ser um ambiente... Cara, tem uma coisa muito interessante que aconteceu ontem aqui em casa. Foi ontem. A minha esposa sempre reclamou que ela não tinha um cantinho para ela ficar olhando para o nada, para o lado de fora. E a gente tinha duas poltronas que ficavam no meio da sala, só ocupando espaço. Ninguém usa, mas elas ficavam no meio do caminho. Eram poltronas bonitas, mas elas não serviam para nada. Então a gente simplesmente moveu elas de lugar. Eu estou sentado numa delas aqui agora. Essa daqui é de Itacuja que eu estou falando. A gente colocou ela num lugar diferente da casa. E, cara, acabamos de criar um novo ambiente e o lugar que elas ocupavam virou, velho, um espaço fantástico no meio da minha sala, que agora eu posso até... Vai ser minha academia, né? Não tenho como treinar. Vou ter que fazer exercício ali. Ou seja, a gente simplesmente tem coisas que estão ali ocupando espaço. Eu creio que é um bom momento para a gente se sondar. Não é, tipo, de certa forma, procurar o que eu fiz de bom para estar tão bem agora. Mas, cara, é a postura dos discípulos. Virar para Jesus agora, no secreto. Virar para ele de cantinho, só entre eu e ele, falar, Senhor, eu estou te traindo, em algum momento eu te feri, eu sou esse traidor que o Senhor falou, se tem traição na mesa, ela vem de mim, porque é dessa que eu preciso dar contas, e é o caso que eu posso tratar, é o meu caso com o Senhor. Eu não tenho como tratar o caso do outro agora. Agora é a hora de eu tratar o meu caso com o Senhor. Tipo, que tesouro. Onde eu posso melhorar agora? É uma ótima oportunidade, eu estou em detox, não tenho o que fazer. Que tesouro te ouvir hoje, Rodolfo, porque no meio desse tanto de profeta da oportunidade, profeta de oportunidade, que usa do artifício de se promover em cima de uma crise dessa, que aponta o dedo em rixe e começa a difamar, né, e tentar
de alguma maneira, encontrar defeitos e julgamentos nos outros, você diz, cara, porventura sou eu que Sou preciso eu, me exato. ajustar. A Bíblia diz, se nós não nos julgarmos, seremos julgados com o mundo, né? Seremos julgados por Deus para não ser condenados com o mundo. Está falando da Santa Ceia. Esse momento, então, é um momento de olhar para dentro, olhar para si, ver o que está de errado, o que precisamos corrigir. Você falou sobre arrumar a casa, você também falou sobre se cuidar, cuidar de si para cuidar do Do outro, que vai me próximo. encontrar. Essa lógica também que a gente tinha que ter a vida inteira, né? O jovem que tinha que ter essa ideia de eu vou me cuidar, vou me preparar para um casamento, vou me preparar para os meus filhos, estou pensando nas Exato. futuras gerações, vou me Uau. preparar para aqueles que ainda nem nasceram, né? Então, Exatamente. é um momento de reflexão, é um momento duro, um momento difícil, um momento de acerto de contas, mas que lindo saber, assim, pensar nessa ideia da mesa, porventura sou eu. Ontem eu falei sobre Davi, quando ele pegou a coroa do rei pagão de Moabe e colocou na cabeça dele, lá em 1 Crônica, capítulo 20. A partir dali, você vai ver uma mudança no mindset, na mentalidade de Davi. Davi muda a maneira de pensar. Ele começa, ele flerta com a Betseba, ali no texto imediato, é o mesmo contexto, e ele vai ter com aquele caso, mata o Urias, e depois ele, do capítulo posterior, faz o recenseamento que traz uma praga. Não havia nada de errado de contar os soldados, a motivação é que estava errada, a Exato, motivação o de coração. o que eu tenho, o que eu consegui, a força que eu tenho, as riquezas e a minha grandeza. Sendo que nada daquilo era mérito pessoal, próprio, único, particular de Davi. Era um mérito, né, que ele tinha conquistado pela graça, pelo favor de Deus. E ali vem aquela história da ira de Araúna, ele sacrifica. Mas tudo isso veio quando ele colocou uma coroa na cabeça, a coroa do rei pagão, do rei de Moabe, Uau. mudou o mindset dele, ele começou a pensar como um rei pagão, começou a pensar como um rei, como os outros reis das mais variadas nações, mais várias nações que existiam no mundo. Hoje as pessoas estão com a coroa na cabeça, Rodolfo, chamado corona. Oh, my God. Está na hora de tirar essa coroa da cabeça, porque É, a coroa do medo, a coroa da ansiedade, a coroa da morte, a coroa da desconfiança, a coroa de que eu sou incapaz e não consigo, pela minha força, pelo meu braço, de certa forma é um recenseamento inverso, né? Uma ideia de se projetar como a pessoa final para resolver as crises e os problemas, as demandas que a vida oferece. Sendo que a gente tinha que, como diz o Salmo número 8, olhar para o céu, né, como Davi antes fazia, e dizer, magnífico. Depois o Exatamente. Davi, quando colocou a coroa na cabeça, ele ficou estonteado, não foi com o céu mais, ele ficou estonteado com Betseba, e depois ficou estonteado com os recursos do dinheiro e as conquistas que ele teve. Eu creio que, assim, por exemplo, no ano retrasado, ano de eleição, o Brasil se dividiu para caramba entre direita e esquerda. E se você me perguntasse direitinho, eu prefiro ser do alto. O meu partido é do alto. Eu tenho um rei sobre a minha vida, eu tenho um senhor sobre a minha vida, eu estou debaixo de um sistema de governo chamado Reino de Deus. Eu não posso me esquecer disso. Eu não posso deixar com que outro sistema seja mais poderoso do que aquele que me governa, do que aquele que me comprou com sangue. Estou no mundo, não vou ser alheio às situações do mundo, mas já não sou do mundo. Ou seja, não é isso aqui ao meu redor que me governa. Eu percebo que as pessoas estão se tornando reféns do medo das outras. Ao mesmo tempo que a gente tem que se cuidar pelos outros, a gente não pode se tornar refém do medo dos outros. É um desespero total, parece que agora... Eu moro numa cidade que, se eu não me engano, eu não tenho os dados aqui apurados, mas eu acho que teve um caso do coronavírus de alguém que veio de fora. A cidade está inteira de quarentena. Então, assim, você fica com medo de todo mundo, você olha para as pessoas e tem medo delas. Sendo que, cara, teve um caso que já está sendo medicado. É engraçado, pouca gente sabe, mas Balneário Camboriú está fechada. Tem barricadas da polícia. As pessoas não conseguem entrar ou sair sem que tenha um bom argumento. Ou você trabalha, ou você mora,
ou é alguma coisa essencial. E eu até entendo isso, porque como é uma cidade turística, muita gente pode achar que esse período de quarentena é um período de férias e vem simplesmente para a praia. E aí vem gente de todo canto, acaba enchendo a cidade enfim, as pessoas acham que isso aqui é uma zona neutra. E não é. Mas você percebe que, cara, o medo já ditou nossos rumos, já ditou nosso ritmo, já ditou a nossa agenda. Não foi, de certa forma, o coronavírus em si, mas foi o medo dele. E, assim, da mesma forma como a morte governa através do medo da morte, e Jesus venceu o medo da morte para a gente precisa vencer o medo disso e perceber, e ter bons olhos para que, cara, no futuro, os próximos dias eu acho que serão bons. Eu creio que a cura, ou pelo menos um tratamento eficaz contra essa enfermidade, vai surgir em tempo recorde. Eu creio que as maiores mentes estão trabalhando nesse momento numa corrida do bem, uma corrida boa para que o maior número de pessoas possa ser beneficiado disso. Eu creio que a gente sempre atribui ao ser humano aquilo que é negativo, tipo, errar é humano, o problema do mundo é o ser humano, mas eu creio que, cara, a expressão do que é divino também vem através do ser humano, afinal de contas, Deus se fez carne. E eu creio que nessa hora a gente vai ver a grandeza do ser humano aparecendo. Eu tenho essa expectativa. Eu imagino que o nosso segundo semestre vai ser bom. O meu desejo, a minha oração é para que ele seja bom, mas por causa também desse exame interno que nós somos obrigados a fazer agora. Eu vi acho que foi o Alessandro Vilas Boas que postou algo a respeito. Deus está nos chamando para o secreto nesses dias. Não sei se foi ele, mas eu li ele aqui no Instagram, talvez tenha sido. Deus está nos chamando para o secreto, para a gente reavaliar a nossa vida, botar, talvez, o simples trabalho de botar a casa em ordem, fala de eu botar meu coração em ordem, minha mente em ordem, minha vida em ordem, repensar o meu passado, considerar o meu presente para que eu tenha um futuro melhor. E, enfim, bola para frente, né, amigo? Que lindo, que lindo. Eu estou realmente com essa expectativa de que a gente vai ter uma resolução um tempo menor do que aqueles piores cenários que foram pintados. Eu estou com a esperança de que a gente termine o mês de abril com essa crise já no seu finalmente, entendeu? Amém, eu creio nisso. Eu realmente acredito que uma solução está em curso. É claro que os efeitos disso vão durar, mas esse momento de pânico, esse momento de quarentena, esse momento de medo injustificado e esse momento de muita dor, de perda, de morte, ele vai passar e a vida vai voltar ao normal. Ei, você que está aí do outro lado, prepara, a vida vai voltar ao normal. Mas a gente falou aqui sobre coroa está falando de governo. Tem muita gente sobre esse outro governo. A palavra corona quer dizer coroa. Então tem muita gente que está sobre esse governo do medo, esse governo da peste, esse governo da enfermidade. E nós pertencemos a um outro reino. A Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós deveríamos dar um melhor testemunho acerca disso, nos autoafirmando como filhos de Deus. A criação, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Eu acho que esse é um momento do nosso testemunho, falar mais alto, servindo as pessoas, não tendo esse mesmo essa coisa de ser cativa pelo medo das pessoas, mas você primeiro precisa lidar com seus medos pessoais para não ser influenciado pelo medo dos outros. Então, eu entendo que a gente está vivendo um momento difícil, mas eu tenho plena certeza de que ele é pedagógico, ele vai nos ensinar lições para a vida inteira. Alguém escreveu hoje, eu acho que foi o Pondé, Luiz Felipe Pondé, que nós vamos nos sentir depois desse coronavírus como a geração da Segunda Guerra se sentiu quando terminou a guerra. Porque o que parece é realmente um que cenário nós de estamos guerra. numa guerra. É um cenário de guerra. Ontem eu e a Ali, a gente jantou. Foi engraçado, porque a gente comeu risoto anteontem. A gente fez um risoto. E sobrou, porque somos nós dois aqui dentro de casa, e sobrou. Aí ontem a gente pensou, vamos comer o que sobrou de ontem. Só que a gente pensou, vamos fazer de um jeito mais legal. Então a gente pegou o risoto e amassou na mão como se fosse um nigiri, e fizemos bolinhos de arroz
que nada mais era do que o mesmo risoto, numa forma completamente diferente. E deixa eu te falar, ficou uma delícia. Ficou, cara, fantástico. De certa forma, me vinham cenas como daqueles filmes de guerra, onde as pessoas, para manter a dignidade humana, você vê às vezes o cara comendo um pedaço de pão, repartindo com a família, todo mundo sentado na mesa para comer aquele restinho de comida. E, cara, a gente não chegou nesse ponto, a gente não vai chegar nesse ponto, não está nem perto disso. Mas a consciência de dar valor para as mínimas coisas. Eu creio que, assim, nesses tempos de crise, surgem as grandes ideias, surgem grandes soluções e surgem grandes seres humanos. E nessa hora, como você falou, essa coroa, José no Egito foi levantado por um tempo de crise. Paulo, naquele navio que está para naufragar, sendo um preso, ele recebe uma coroa de governo sobre a sua cabeça, dando instruções e dizendo o que fazer. Ou seja, essa hora os filhos de Deus têm que ter a maturidade de ouvir o que o céu está falando e então proclamar isso para que o mundo possa entrar em paz e conhecer seu Criador. A gente teve uma experiência muito legal ontem, eu e a Ali aqui. A gente foi descer para pegar alguma coisa na garagem e cruzamos com 2 rapazes que estavam trabalhando no apartamento da nossa vizinha. Simplesmente cruzamos no elevador, falou, oi, tudo bem? Demos um sorriso. Simples, não teve nada demais, foi só isso. Hoje ela recebe no Instagram dela uma mensagem de um desses rapazes dizendo, olha o que o cara falou. Ele falou, eu estava longe de Deus, meu relacionamento com Deus estava mal, eu não orava há muito tempo. E ontem eu vi vocês, eu não sei o que aconteceu dentro de mim. Eu cheguei em casa, fui orar e eu estou aqui para agradecer por aquilo que vocês carregam. Cara, a gente não fez nada. A gente só deu oi para um rapaz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa crer no que a gente carrega. A gente precisa crer no governo que está sobre a nossa vida, numa presença que a gente carrega. É o que eu tenho dito. O mundo precisa da presença daqueles que carregam a presença, daqueles que vivem na presença. E é tempo de simplesmente deixar Jesus, esse que vive dentro de nós, se manifestar. Eu creio que nas simples atitudes, cara, sem palavras, a gente vai ver Jesus operando na vida de muita gente, porque esse é o desejo dele, antes de ser o desejo da igreja. Que show! Que bom te ouvir, Rodolfo. Muito bom conversar contigo, meu irmão. Eu estou todo dia aqui, 40 dias, esse é o 2º dia. Amanhã eu estarei com o Marcos Borges Ocote. Opa! Vai ser um tempo extraordinário também. Muito obrigado, Rodolfo. Obrigado por te ouvir. Fui muito abençoado. Tenho certeza que todas essas quase 2.000 pessoas que estão nos ouvindo aqui em tempo real também foram. E acredito que a gente vai ter melhores tempos aí na frente. Vamos fazer lives diferentes com novos temas e novos desafios. A gente está pronto para os desafios, mas a gente quer que esse corona vai para a conta, entendeu? Ele vai para a conta. Que ele realmente seja encerrado esse período, já deu o que tinha que dar. Espero que a gente tenha pouco tempo aí à frente com esse mesmo quadro e a gente possa solucionar essa crise rapidamente. A minha mensagem para você que me ouve, que nos assiste agora é: tira o corona, a coroa desse governo do medo da cabeça e hoje se entregue ao governo de Deus, porque ele é justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Há uma esperança para você, ainda que a árvore seja cortada no seu tronco, ao cheiro das águas ela vai brotar de novo. Existe uma restauração sobre sua vida. Nós oramos hoje por essa restauração sobre o seu sistema imunológico. Você que está aí com sintomas de gripe, nós declaramos em nome de Jesus que se seque toda gripe, que se seque toda doença, toda garganta inflamada. Nós quebramos toda seta em sua mente, todo medo da morte, todo medo da doença, todo medo do infortúnio. Nós desfazemos os laços das trevas, nós desfazemos esses nós, nós quebramos esse sistema de crenças, essas parcerias feitas com a ansiedade, com o medo. Nós desfazemos hoje, em nome de Jesus, essas fobias e confiamos naquele que promete que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, que à sombra das suas asas podemos nos esconder. No dia da adversidade, ele nos esconderá no seu pavilhão. Pai, nós oramos hoje pelo Brasil, que a economia brasileira seja levantada ainda esse ano, de maneira que nós sejamos um grande farol para o mundo, a fim de resplandecer tua glória, teu poder, tua luz e ser um celeiro missionário de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o mundo. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor está nos dando
pelo livramento, pela salvação, pela tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo sua casa, abençoo sua família. Amém. Onde você estiver, receba a força, a energia, o poder do Espírito Santo para vencer. Em qualquer área que você esteja lutando, você foi capacitado para vencer. Você está correndo a corrida que você nasceu para ganhar. E nós ministramos a sua vida a coragem, a ousadia e a intrepidez do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Olha conosco, Rodolfo. Amém. Pai, eu te agradeço porque as tuas palavras sempre trazem vida, trazem edificação. Eu te agradeço porque as tuas palavras apontam para o futuro bom. O fim da história é muito melhor do que o começo. Amém. Eu tenho certeza que os melhores dias virão. Eu oro agora para uma invasão do Espírito Santo, para uma intensa atividade angelical dentro das casas. Eu Amém. oro para que o sistema imunológico das pessoas seja revestido pelo teu Amém. Espírito Santo. Eu oro pela realidade do reino de Deus tocando cada vida e cada casa. Eu oro para que o Senhor acenda essas casas e transforme-as em casas de luz. Eu oro para que essa luz resplandeça e saia pelas frestas, pelas janelas, até que sejamos uma cidade de luz edificada sobre um monte. Eu oro para que as boas obras dos filhos de Deus possam resplandecer e que o Senhor chame a atenção para o teu nome, para a tua redenção, para a tua glória, até que toda a humanidade possa coroar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu chamo a existência, Senhor, os efeitos, os sintomas desse vírus recuando agora na vida daqueles que possam estar infectados. Eu oro para que, se pessoas estão agora debaixo de medo por acharem que estão com esse vírus, eu oro por um toque de Deus nessas vidas agora, fazendo esses sintomas recuarem. Eu oro por um bem-estar sobrenatural invadindo cada casa. Melhor do que isso, eu oro pelos relacionamentos recebendo os efeitos da cura. Eu oro para que o Senhor ministre primeiro cura dentro dos nossos corações, cura nas nossas mentes, cura no sistema da nossa vida, cura nos nossos estilos de vida. Eu oro para que o Senhor libere cura no nosso ritmo, na velocidade, cura na administração do nosso tempo para com os nossos familiares e para aqueles que a gente ama. Eu oro para que o Senhor faça de nós seres humanos melhores, para que quando nós saímos nas ruas, nós mesmos possamos carregar essa cura que o Senhor liberou. E que assim seja, que o Brasil venha experimentar os seus melhores dias. Eu oro para que a forma de superar essa crise seja tão exemplar que nós venhamos a nos lembrar desses dias como os dias em que o Senhor nos transformou para melhor. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Assim seja. Deus seja conosco para sempre, eternamente. Ele é fiel. Rodolfo, muito obrigado, querido. Obrigado. Valeu, meu irmão. Pela sua presença aqui na nossa live desse dia. Espero vê-lo brevemente. Espero que essa quarentena termine logo e eu possa te dar aquele abraço. Amém, meu irmão. Estou te esperando para aquela sinuca ungida. Não, a sinuca não tem jeito, você sabe. Você tem que desistir dessa parte. Vamos para outro assunto. Deus abençoe, Um abraço meu irmão. Deus forte abençoe a no todos que peito. participaram aí. Deus abençoe. Deus abençoe.